Olá, eu fiz um drama aqui, né, para apresentar as nossas convidadas. Aqui do meu lado direito está a Renata Dolabella, que é teóloga. Seja bem-vinda, né? Obrigada. Mais uma vez ao bate-papo. Já tem até uma Sim. carteirinha da Rede Super, né? Né? Imagino. E aqui do meu lado esquerdo, a Ana Kelly Rosário, que é missionária e professora de teologia. Seja bem-vinda também mais uma vez. Muito obrigada, muito bom estar aqui. E eu estou aqui substituindo, né, o apresentador, o Cássio. Eu sou o Leandro Jarrel. E a gente vai trocar uma ideia a respeito de vários e vários temas que eu tenho certeza que vai contribuir muito para o seu crescimento espiritual, pessoal, social e em todas as esferas. Para começar já, eu gostaria, né, a Ana Kelly ter uma novidade bem bacana para contar para a gente. Fala para a gente aí. Pois é, já foi lançado no Amazon.com o meu primeiro e-book, chama-se Razão da Sua Existência, como vocês podem ver aí na tela. Então, esse é um e-book num livro digital para, né, as pessoas entenderem melhor. É objetivo, não tão grande, mas eu costumo dizer que a mensagem contida nesse e-book é uma mensagem que mudou a minha vida há uns 8 anos atrás. Eu costumo dizer que é como se fosse a base do êxito da minha vida. E vou deixar esse gostinho para vocês, a curiosidade. Vocês podem adquirir o e-book através do número que se encontra na tela aí, né, o WhatsApp, e também pelo site amazon.com.br. Quem tem um Kindle pode acessar esse e-book. Eu tenho certeza que será um livro, um conteúdo para alinhar a vida das pessoas, alinhar a sua vida de acordo com aquilo que Deus tem para fazer em você e através de você. Então, eu tenho muitas expectativas. Eu já orei por cada pessoa que vai ler esse e-book e eu tenho certeza que Deus não vai fazer menos do que uma mudança extraordinária e uma reviravolta na vida de cada pessoa que lê esse e-book, em nome de Jesus. É muito comum, muitos pastores, né, missionários, teólogos, professores, têm um desejo de sempre escrever algo, né, a respeito do que Deus tem falado. E é interessante, parece, né, já uma novidade, não sei se você sabe, mas parece que a Amazon já está disponibilizando uma forma da pessoa comprar o livro e ela imprimir e entregar para a pessoa. Você sabia disso? Olha, eu ainda não sabia. Aí, ó. Então, quando eu estava lançando lá, não vi essa opção. Pois é, depois ainda. eu vou dar uma pesquisada e fica aí o conhecimento para quem é pastor, gostaria de escrever, né? Porque ainda tem gente que prefere aquele impresso, né? E a Amazon tá disponibilizando essa tecnologia. O e-book ainda é muito novo, é muito recente no Brasil. Eu amo e-book. Mas eu tenho uma novidade também para dizer. Breve, esse livro estará também disponível no formato físico, impresso. Tá vendo como é que em breve. Como que o jornalista, né, ele tem um dom de extrair as novidades, né? Eu percebi. E eu gostei muito dessa novidade, porque eu disse para ela que eu tenho muita dificuldade de ler alguma coisa em tablet, computador, celular, né? Com o tempo a minha cabeça vai doendo, e aí eu achei muito boa essa notícia que você falou da Amazon, né? De imprimir Que ótimo. e entregar. Isso aí, é bom que alcança todas as pessoas, né? É verdade. Uma pergunta que é uma curiosidade minha, né? Já começando o nosso programa, você é missionária, professora, desempenha uma série de funções. Que hora que você escreve? Pois é, esse é um outro mistério. Eu acredito assim, a escrita, para quem tem o dom de escrever, acontece comigo. Eu escrevo todos os dias, nem que seja uma frase. Então, sempre há uma inspiração para algo, há um ensino, né? E não tem hora marcada. Por exemplo, eu não perco tempo. Se eu estou dentro de um ônibus, Deus ele me inspira ali, ele começa a falar comigo e trazer ensino que eu preciso pegar ou uma caneta e escrever, ou o bloco de notas do meu celular e começar a escrever o que ele está dizendo. Se eu estou esperando em algum lugar por alguém, é algo que flui de uma maneira espontânea, né? E até esse livro e tantos outros que futuramente também já estão para ser lançados, aconteceu dessa forma. Com o tempo, as coisas foram se juntando e, claro que depois você tira um momento para juntar o quebra-cabeça e tornar uma mensagem só, né? Bacana. Então, flui, né? Renata, qual que é a sua área, assim, qual tipo de aula, qual disciplina geralmente você leciona dentro da teologia? Sim, é mais a parte histórica, né? Da história da igreja antiga, medieval, moderna e contemporânea. E também história da espiritualidade. E eu pego, ao longo dos séculos, os avivalistas
E aí a gente tem uma disciplina chamada História dos Avivamentos. Que é tremenda essa disciplina. E também missões, né? Porque eu também sou missionária, eu morei fora 3 anos e meio em missões. Lá também conheci meu esposo, já sou casada há 15 anos, tenho uma filha linda de 6. Então, o Senhor tem feito grandes coisas. E uma outra disciplina é a Teologia Bíblica da Missão, né? Que é base bíblica de missões. E qual nação que você conheceu seu marido? Você viveu essa experiência então, aí de eu 3 anos e conheci meio? meu marido aqui no Brasil, né? A gente fez missões em vários lugares do interior de Minas. E aí, nos países, ele tem ido comigo, às vezes, a passeio mesmo. Ah, tá. Então, a missão foi aqui em Minas Gerais, né? Sim, você morou e fora pelo Brasil. E pelo Brasil, que exato. legal. Qual que é o desafio? Porque às vezes as pessoas falam de missões, quando se ouve de missões, as pessoas pensam assim, é África. Não é? A maioria das pessoas, né? Igual, por exemplo, nós temos uma igreja na Espanha e muitas vezes algumas pessoas resistiram. Poxa, missões na Espanha é fácil. Quero ver ir para a África. Só que não. Só que não. Muitas vezes, né, dependendo do contexto, claro, o africano ele recebe muito melhor o evangelho do que um europeu, um espanhol, que é extremamente fechado. Mas no contexto aqui de Minas Gerais, né, você já tem uma experiência, qual que é o desafio? Sim, eu morei quase 1 ano no coração do Vale do Jequitinhonha, né, Araçuaí. E lá a gente percebia que não só em Araçuaí, mas em todo o arredor, o pessoal é cercado de muito assistencialismo, né? Então, assim, chega em várias épocas do ano, caminhões de doação, cestas básicas, brinquedos, etc. Mas a gente percebe que as pessoas acabam não criando raízes no Evangelho. Sim. Né? Porque aí vêm, participam de um culto com muito entusiasmo e saem, e aí é como se eles esperam aquela nova equipe de uma nova igreja que vai vir, né? Então acaba que não tem essa continuidade, tanto é que quando eu e mais outros 12 colegas moramos por quase 1 ano lá, nós fazíamos missões aqui pelo CTMDT, né? E aí o pastor Márcio como que nos emprestou, né, como equipe para um pastor de uma igreja local já existente, porque a ideia não era plantar uma nova Lagoinha, até porque a gente está falando de 16 anos atrás, né, não tinha o projeto que tem hoje. E aí nós servimos ali, numa igreja local já existente, com um regime de células, para criar esse vínculo, né, essa raiz, esse discipulado. Então, é um povo muito sedento, mas que como eu morei lá esse tempo, eu percebo que eles precisam de mais do que, de vez em quando, chegar um suporte alimentício, ou médico, ou odontológico. Eles precisam de gente que more lá, que viva lá. Né? E discipular. Porque muitas vezes, é claro que não é julgando, mas hoje com o advento das redes sociais e tal, é muito bonito a gente ir, ficar 3 dias e aí pinta o rostinho da criança e tira uma foto e posta. Sim. Mas, na opinião de vocês duas são missionárias, né? O povo carece de algo mais profundo, né? Isso que você falou faz bem para a consciência até, né? Tipo, fiz a minha parte. Justiça própria, né? Exato, mas é necessário mais, né? Deus requer de nós mais. Deus não quer que a gente fale só com o outro do lado, fala, olha, Jesus te ama, e fala assim, ó, eu já evangelizei hoje. Não, é mais. Não que essa semente do Jesus te ama não dê resultado, porque um planta, o outro rega e Deus dá o crescimento. Verdade. Mas é importante esse nível de compromisso, né? Você ia falar. Eu acredito que as pessoas hoje, né, na igreja, têm confundido missões com assistencialismo. Exato. A missão eclesia, a missão da igreja. Aí por isso que o Leandro até falou, olha, quando a gente fala em missões, já pensa na África. Por quê? Porque você já pensa em comida, em roupa, em material, mas não é essa a ideia, essência, né, da igreja de fazer missões. É claro que a gente usa ferramentas, não em troca, eu vou te dar isso para você ter Jesus. Isso também nem faz parte do caráter de Deus. Né? Não é barganha. E se a gente faz algo para ajudar as pessoas é por amor, mas missões envolve mais do que isso. É você deixar Cristo ser evidenciado através de você. Né, através da sua conduta, da sua atenção que você dá, de um abraço. É igual o Leandro falou, é muito mais, é algo profundo, que você até disse, que as pessoas precisam. Então, fazer missões lá na Europa, né? Como assim? Por quê? Porque as pessoas pensam na parte assistencial.
Eles não precisam e também de porque as comida. pessoas ligam missões com pobreza, com miséria e com dificuldade. Daí a pessoa liga a Europa com o país de primeiro mundo, com dinheiro, com euro, né? E na verdade uma coisa nada tem a ver com a outra, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu fui aluna da primeira turma do que depois se tornou o CTMDT, né? Era o CFMDT, Centro de Formação Missionária Diante do Trono. E o meu desejo aos 18 anos de idade, quando eu larguei tudo, né? Porque eu fui aquela que foi programada para crescer, estudar bem e arrumar um ótimo emprego e ganhar muito bem, né? Eu falo que eu fui educada para isso. E aí, de repente, quando eu termino o segundo grau, vai eu largar tudo e ir para missões, né? E eu tinha um desejo forte no meu coração, Senhor, eu quero ir para a África, né? Eu quero ir para a África, eu quero ser uma missionária de carreira, eu quero morrer lá no campo, eu quero casar no campo, eu quero ter meus filhos, eu quero ir lá. E um dia o Senhor me deu uma palavra, né, de que eu seria missionária no Brasil e que eu seria uma empresária. E ali o Senhor abriu a minha mente para entender coisas que eu jamais tinha pensado. E né? o ramo da sua empresa tem a ver com missões? Tem a ver com missões? Você concilia uma coisa com a outra? Como é que é? Então, eu sou diretora de vendas numa empresa de cosmético. Sim. Então, eu lidero uma equipe de mais de 100 mulheres, né? Então, o tempo inteiro eu falo que é meu trabalho, meu sustento é minha tenda, mas é a minha missão. Seu campo missionário. É o meu campo missionário Você o tempo chegou inteiro. num ponto que eu queria chegar. E eu fiz essa pergunta justamente para chegar nesse ponto que eu acho que você gostaria que chegasse. Pode falar. Então, vamos complementando aí. Vamos costurando. Hoje, muitas vezes, o jovem... Eu acho que esse programa vai ser só sobre missões, tá, gente? Muitas vezes o jovem, ele fala assim, poxa, tem 18 anos, quero ser missionário. Aí você fala assim, o que você sabe fazer? Não sei fazer nada, não. Qual que é a sua formação? Não, nenhuma, eu só formei ensino médio. E eu não sei se vocês concordam comigo, o campo missionário precisa também de profissionais, precisa de pessoas que tenham uma estratégia. Exatamente. Um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, um médico, alguém para trabalhar de repente na comunicação do lugar, um manicure, né, um cabeleireiro. Até porque o missionário não é aquele que não deu certo em nada, tipo, você não sabe nada, não deu certo em nada, não vai para missão. Antigamente falavam assim, né? Antigamente falavam assim, se eu não der certo em nada, eu viro hippie. Hoje, as pessoas dentro da igreja, se não dá certo em nada, eu acho que as pessoas elas precisam pegar, a gente tem que desvincular essa palavra missões, né, só do que é feito eclesiasticamente, no meio eclesiástico. Exato. A Renata, ela é uma missionária ali naquilo que ela faz. Através dela, pessoas serão alcançadas, em nome de Jesus. Através dela, talvez ela vai ser a única pessoa cristã, a única pessoa que vai evidenciar Cristo que alguém terá conhecido, né? E que vai ser alcançado. E até dentro da sua própria cidade, porque hoje a gente vive um relativismo muito grande e as pessoas cada vez mais conhecem menos de Deus. Então, por exemplo, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu faço um trabalho em escolas públicas e eu não vou ali como pastor. Nem sempre no final das palestras eu oro, nem sempre eu falo a palavra Jesus, né? Mas eu vou como um empreendedor, vou como uma pessoa da área social, como um jornalista. Muitas vezes eu falo sobre futuro, sobre sucesso, sobre carreira, mas é claro que nas entrelinhas ali as pessoas compreendem que tem algo diferente. E já aconteceu muitas vezes no final da palestra. É claro que eu falo que eu sou pastor. Quando eu vou apresentar, entre aspas, meu currículo, eu falo que eu sou pastor. E é interessante que eu não vou, como diz o pastor Lucinho, eu não vou fantasiado de pastor, não. E aí as pessoas, quando eu falo assim, eu sou pastor, aí no final eles me procuram. Gente que pede para orar, pessoas que vêm confessar algumas coisas que estão vivendo em casa. Já aconteceu no meio de uma palestra sobre empreendedorismo, um menino que fica endemoniado. E depois eu chamar ele para conversar e ele ter os braços todos cortados, de uma cruz cortada assim, ó, no peito. Poxa. Então, assim, é um tipo de missão. Vocês concordam? Com certeza. Não, sim, não é só missionário quem vai para qualquer outra nação. Eu acredito que quando o chamado, qual que é o meu chamado? Deus me chamou para quê? Para ser um pastor, um profeta? E muitas vezes Deus não quer determinadas pessoas fazendo nada dentro da igreja. Deus quer essa pessoa como médico, como advogado, como educador, como palestrante. Isso é missão também. É em cada lugar onde Deus coloca pessoas específicas, em lugares específicos e em locais estratégicos. E até aproveitando o momento, eu queria, não sei se tem aí o GC pronto, mas se puder colocar, do meu Instagram,
né, que é @leandrojarrel, já entrou lá na tela lá. Se você deseja levar essa nossa palestra para alguma escola pública aqui em Belo Horizonte, na região, se você gostaria de alguma orientação com relação a isso, eu trabalho com jovens já há um tempo e a gente tem tido resultados bem legais. Continuando aqui, a gente vai continuar nesse assunto. É muito falar, interessante isso que ela está falando, porque, na verdade, o que acontece? Não existe nada que não esteja debaixo da jurisdição de Deus. Né? Então, a gente precisa abrir mão dessa mente dualista, né, do secular e do sagrado. Sim. Aqui eu estou sendo espiritual, aqui não tem nada a ver com Deus. Né? O meu negócio mesmo é um negócio de sucesso porque ele está nas mãos do Senhor. E não é da boca para fora, ai, Deus é meu sócio majoritário. É uma coisa de coração, sabe? Você vai fazer um treinamento, você vai dar uma aula de alguma coisa, vai ligar para alguma consultora, Senhor, me dá uma direção, Senhor, fala comigo, não é só aquilo, eu já sei o que eu faço, eu já trabalho com isso há 9 anos, já sei de cor e salteado, não existe isso. E uma coisa que você falou que eu me lembrei é que a multinacional para a qual eu presto serviço, as diretoras que se destacam acabam tendo a oportunidade nos eventos oficiais de ter o microfone na mão e dar treinamento. É uma forma de reconhecer, né? E aí eu já tive essa oportunidade algumas vezes e é o que você falou, eu estou ali dando um treinamento da minha área de vendas, focado na visão empreendedora, mas eu me identifico também como cristã e quantas vezes, depois de eu terminar de ensinar como é que vende, eu estou dando um treinamento altamente profissional, porque eu não posso ser chamada para isso e ler João 3,16 para todo mundo, percebe? Preciso ser competente naquilo que Deus me chamou para fazer. E Deus é coerente também, né? E aí, quantas vezes eu saio, as pessoas me chamam no corredor e falam, olha, eu sou desviada da igreja tal, eu estou precisando de uma oração. A pessoa percebe que você é cristão sem falar, né? É o caráter. E você flui, né? O perfume, né, de Cristo, ele chega, ele exala. Eu me lembro uma vez, eu tive uma experiência com Deus, assim, eu tinha formado no seminário teológico há quase 9 anos atrás já, né? E na época, a gente ali, eu tinha, sei lá, 21, 22 anos, eu falava assim, Senhor, para onde o Senhor vai me enviar? Para a África, para onde? E na época eu trabalhava em um hospital, a minha última profissão, eu era histotécnica, então eu trabalhava no hospital de câncer, trabalhava no laboratório do hospital que lida com órgãos, com câncer, biópsia, essas coisas. E eu trabalhei ali por 7 anos, 7 anos e 7 dias, quando Deus, né, falou, seu tempo acabou. E eu lembro que naquela época eu falei, Senhor, para onde o Senhor vai me enviar? É para a África? Tá, me manda, é para outra nação que o Senhor me falou a respeito. E Deus disse assim para mim, eu quero te enviar para um lugar onde poucas pessoas querem ser missionários. E eu perguntei, para onde? E ele disse, para o seu próprio local de trabalho. É lá que eu quero usar você. Não você ficar falando, Jesus te ama, né? Igual as pessoas de uma maneira não sábia falam, né? Não tem sabedoria e as pessoas elas não querem receber Jesus de goela abaixo. Elas querem ser amadas, aceitas. Verdade. E quando Deus me falou isso, que poucas pessoas querem testemunhar do amor dele com a sua conduta e com o seu caráter no local de trabalho, aquilo cativou meu coração. E a minha mente mudou completamente. Eu já não ficava, Senhor, me manda para as nações. Eu falava, Senhor, então me usa ali de uma maneira sábia. E foi um dos melhores anos da minha vida ali dentro. Pessoas foram alcançadas sem eu precisar fazer de uma maneira tola, né? Simplesmente viram Jesus na minha vida. Bacana. Então, eu abracei aquilo, aquela profissão, e eu abraçava as oportunidades que eu tinha para abraçar as pessoas, não deixando de trabalhar. E Deus foi glorificado na profissão que eu tinha. É tanto que, né, Ele me honrou profissionalmente também, porque eu fazia as coisas com excelência, mas em momentos oportunos, Jesus estava aparecendo. E só desmistificando algo, eu vejo muitos empreendedores que não gostariam e não querem contratar pessoas evangélicas. Por quê? Às vezes no horário do trabalho está lendo a Bíblia,
às vezes está no telefone falando em mau línguas. testemunho, né? Então, tipo. gente, uma das formas de você demonstrar o seu caráter cristão é você sendo o melhor funcionário da sua empresa. Excelente. Né? Verdade. Preciso encerrar. Eu ia entrar com uma pergunta na tela para gerar o suspense para o próximo bloco, mas não vai dar tempo. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Bate-papo volta já. Estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso programa Bate-Papo na Rede Super. Eu sou o Leandro Jarrel e é um grande prazer ter a sua audiência aqui no dia de hoje. Estamos recebendo duas missionárias. Do meu lado esquerdo está aqui a Ana Kelly Rosário. Seja bem-vinda, né? Já está aí há um bom tempo no nosso programa. Do lado direito tem a Renata Dolabella, que também é missionária e não poderia ser diferente. Hoje a gente tem falado sobre empreendedorismo, sobre profissão, sobre carreira e também sobre missões, porque uma coisa está sempre ligada à outra. Antes de eu entrar numa pergunta aqui, a gente estava falando sobre ser missionário, que muitas vezes a pessoa acha que se não deu certo em nada, eu viro missionário. Existe, por outro lado, eu vejo muito isso, pessoas que têm um desejo de ser tempo integral na igreja, que acham que servir a Deus, ser um obreiro, significa ficar 100% por conta da obra. E muitas igrejas não têm condição de receber tais pessoas e pagar o salário, né? O que vocês acham disso? Será que as pessoas estão confundindo um pouco o que é ser um obreiro, o que é ser obra de Deus? Acham que ser um pastor, que ser um obreiro é ficar 24 horas dentro do templo? Qual que é a opinião de vocês a respeito disso? Esse trabalho, ele existe. Sim, né? é necessário, tem pessoas que né? o Senhor chama integralmente. Mas o que a gente precisa entender é que a gente tem que ser um cristão integralmente, né? Integralmente vivendo de forma, né, questão da oferta do salário da igreja, mas também trabalhando fora, fazendo um estudo na faculdade, né, servindo em casa com a família. O que a gente precisa separar é que aquele que serve integralmente na comunidade, ele não é melhor e nem maior diante de Deus daquele que só é voluntário uma vez na semana em alguma coisa que não tem nem destaque, que ele não aparece, né? A diferença não é de valor, a diferença é de função. Sim. Né? Às vezes, né? Um chamado, exato. Até porque alguns vivem integralmente, porque outros vivem comercialmente, trabalham, e o dízimo é se for todo mundo o integral, que vai, né? De onde vai vir o sustento? De onde vai vir o sustento, né? O raciocínio é esse. E nem todos são chamados para trabalhar dentro da igreja, para comer do altar, como se diz, né? Tem muita gente hoje no lugar errado, não era para estar sendo um obreiro ali na igreja, né, 24 horas, né? E a Renata colocou muito bem, a gente tem que ser um cristão integral, estar 100% disponível para Deus 24 horas, independente de estar ou não dentro da igreja. Então, tem gente que não foi chamado para isso. E não pode perder, desculpa, o coração voluntário. Não pode perder isso. Desmistificando mais uma coisa, que muita gente, às vezes, pensa o seguinte, eu só sou 100% quando eu estou dentro da igreja, né? Não, você pode ter o seu trabalho, até dando um recado aqui para quem está nos assistindo, estude, né? Se aperfeiçoe, porque existe ainda um pensamento dentro de muitas igrejas, dentro de muitos cristãos, que é o seguinte: eu sou crente, eu não preciso fazer curso de inglês. Eu sou crente, Jesus está voltando, né? Eu não preciso fazer uma faculdade, né? Porque faculdade só tem gente do capeta e aquele negócio todo. A palavra fala que eu não preciso juntar tesouro aqui na terra e tal, e acaba gerando um grande problema. Fica um monte de gente, e aqui eu gosto de falar bem aberto, né? Fica um monte de gente sem emprego, que depende de cesta básica da igreja, que não consegue, que não sabe nem se portar direito. E de repente se rebelam contra Deus, dizendo: Senhor, o Senhor não está sendo fiel comigo. Às vezes a gente precisa de até dentro da igreja, a gente precisa de um voluntário, vamos supor, para a mesa de som, para a iluminação. Peraí, mas você sabe fazer isso? Não. E aí fica aquele negócio amador dentro das igrejas, né? Hoje há um movimento, e eu acho que é totalmente correto, de um certo profissionalismo dentro das igrejas, né? Dentro dos ministérios. Então, principalmente você que é jovem, larga a preguiça. Eu sempre falo que eu não aceito, dentro da minha igreja, um jovem no século XXI parar de estudar.
Porque antigamente tinha que colher cana, né? Tinha que ajudar a família. Hoje a escola é do lado de casa, a prefeitura dá ônibus, você não precisa pagar a conta que seu pai está trabalhando. Então, cria... Jovem crente, olha dentro do meu olho aqui. Se quiser dar um zoom dentro do meu olho, vai lá, Jéssica. Jovem crente, e isso são muitos, tá? Eu não sei se eu estou atrapalhando o esquema aqui, mas não precisa dar tanto zoom também, não. Jovem crente, vamos lá. Larga a mão de ser preguiçoso, vai trabalhar, vai estudar, vai ter uma profissão. Porque depois não adianta pôr a culpa no pastor, porque igreja nenhuma tem obrigação de ficar dando cesta básica, não. Né? É claro que a gente ainda tem... querem casar os jovens. Ainda quer casar. É que vai casar como? Não, eu tenho de jovem. Um dia um jovem veio comigo conversar comigo, com 14 anos. Ah, pastor, estou querendo namorar e tal. Mas você vai casar ano que vem? Não, quero casar o mais rápido, porque eu quero ter santidade e tal. Eu falei assim, você sabe quanto custa um aluguel de uma casa? Num barracão de 2 cômodos é no mínimo R$600. Isso. Mínimo. Você sabe quanto fica uma compra do mês básica? R$300. Aí é 900. Você vai arrumar um trabalho para você... Ganhar 1.500 como? Você está estudando? Não, parei na 3ª série. Gente. Aí não tem jeito, né? É difícil, né? E a gente cria todo um problema para a geração futura, Justamente. né? A gente precisa ter força de vontade, né? Eu falei isso ontem numa reunião que eu fui. Falei, gente, até a palavra de Deus diz, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, né? Venceram já o maligno e a palavra de Deus está em vós. Vai, e vai, não no sentido de vai só e seja santo, mas vai também, cresce, amadurece, né? E melhora, e progride. Deus nos chamou para ser frutíferos. Frutíferos e sermos pessoas de excelência. Exato. Deus é um Deus de excelência, então é muito incoerente alguém que se diz cristão não viver uma vida de excelência e não ser frutífero. Olha, né? Eu costumo falar que o cristão ele precisa ser o melhor funcionário, ele precisa ser o melhor aluno. De todos, é claro que a gente tem falhas, mas você precisa, não pode ser daqueles que dão uma embromada no cartão de ponto. Ah, lá na igreja eu oro, dou glória a Deus e tal, mas seu cartão de ponto é todo cheio de falcatrua. Então, leva a caneta do trabalho para casa. São pequenas coisas. Essa coisa de excelência me fez lembrar o meu marido. Meu marido é músico, né? Ele tem um home studio, já fez alguns CDs até do pastor André, do Diante do Trono. Foi ele quem mixou, masterizou, enfim. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele é guitarrista, né? Ele toca todos os instrumentos, por ser produtor musical, mas ele é de carreira guitarrista. E ele fica assim, bobo de ver como que, por exemplo, o pessoal não para treinar. Só porque está fazendo para Deus, pode fazer de qualquer jeito. Não tem então, dedicação. quer dizer, se você toca teclado, vai treinar, porque o cara que está tocando no mundão, ele treina, você está tocando para Deus. Né? A questão de cantar mais afinado, né? Eu cantei muitos anos também no Ministério de Louvor. Você vai cantar? Você quer cantar? Então, faz uma aula de canto. Né? E, de repente, se não é seu dom, serve em outro ministério. E aquela pessoa fala, eu tenho um chamado missionário para tal nação, mas não estuda o idioma, não estuda... Como que vai se comunicar? É o mínimo. Falando em línguas. Eu vi uma frase lá na Colômbia que eu achei muito bacana. Fala o seguinte, a unção não substitui a preparação. Muito bom. Exato. Tem gente que fica só na unção, mas a unção... Só se for um milagre de Deus de você aprender um idioma da noite para o dia. Algo né? muito específico. O seu marido hoje, ele tem a fonte de renda dele, ele não aprendeu da noite para o dia. Né? E Deus ele é autodidata. Deus não disse, haja dom e houve dom. Mas né? houve dedicação. Precisa de uma preparação, né? Uma dedicação. E você falou sobre construir tendas. Algo que aconteceu comigo foi o seguinte, eu trabalhei na Rede Super, né? Como editor-chefe de 2010, até se não me engano, 2013. E foi quando Deus me fez o chamado de estar integral na igreja. Em 2015 veio toda 2016, essa crise, né? E eu costumo dizer que a pessoa, quando está difícil financeiramente, ela não corta a TV a cabo, ela não corta nada. A primeira coisa que ela corta é a oferta, né? Eu digo. E aí a igreja não teve mais condição de arcar com o salário porque eu pudesse pagar minhas contas. Como eu tenho a minha formação, sou jornalista, tenho os meus cursos, minha preparação, o pastor me autorizou a procurar um emprego. Então, eu procurei um emprego, Deus abençoou que foi um emprego que eu tenho completa flexibilidade, então eu continuo servindo da mesma forma, né? Mas sem ser pesado para a igreja. Então, mas se eu não tivesse uma formação, estava aí uma família, pai de família, né? Estava aí uma família subsistindo, né? Então, gente, você que está aí na igreja, é importante você
pensar em todas essas coisas, né? Não é simplesmente do jeito que a gente quer, eu vou ali fazer missões, eu vou ali cantar, eu vou ali tocar, eu vou ali ser obreiro e ficar em tempo integral. Falando sobre essa questão profissional, sobre essa questão de ser excelente e tal, algo que está muito em pauta hoje é com relação à nomeação, né, da ministra, que também é pastora, a Damares. Né? Ela tem dado bastantes depoimentos e falas bem pontuando mesmo a sua fé, a sua posição como cristã e a sua posição como pastora. Né? Ela contou, por exemplo, né, pegaram, na verdade, um vídeo que foi até na Lagoinha, né, dela contando a experiência dela de um pé de goiaba, e aí pega uma fala dela lá com uma intenção completamente diferente sobre menina veste rosa, menino veste azul, e transformam isso numa coisa completamente diferente. Qual que é a opinião de vocês com relação à posição, à postura da ministra? Ela deve ser um pouco mais neutra ou não? Ela tem que se posicionar mesmo como cristã, como evangélica? Na minha opinião, São opiniões, tá, gente? Não quer dizer que é o certo e que é o errado, não. São opiniões. Sim, eu acredito que ela tem que continuar se posicionando firmemente da forma como ela tem feito. Mas a gente tem que entender que hoje a extrema mídia, né, a imprensa que a gente fala, né, com um viés tão esquerdista, qualquer coisa que se fala é motivo para criar tumulto. Aliás, a gente faz parte hoje de uma geração tão cheia de mimimi, né? Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, gente, você xingava um ou falava um negócio aqui, resolveu, morreu o assunto. Hoje, se alguém que está em destaque, em evidência, fala uma coisa, as pessoas crucificam, né? E uma coisa que todo mundo que crucificou a Damares, por exemplo, na questão do rosa e azul, é o chá de revelação, né? Você põe cinza, né? Então, assim, as pessoas, eu acho, o negócio da Lagoinha que você falou, ela contando a história, o Jornal Nacional a apresentou ela como membro da Igreja Batista da Lagoinha. Né? Fantástico. E ela não é membro da Igreja Batista da Lagoinha. A apuração falhou aí, né, gente? Né? Como falha sempre, né? E falhas absurdas. E o bom da rede social até hoje é que a mídia traz uma notícia fake e a rede social mostra o certo, né? As pessoas têm um canal direto com a população e isso é muito bom. Eu acredito que a própria Bíblia fala, né, que algumas pessoas... Bem-aventurado quando você é perseguido também por amor ao nome de Jesus. E numa geração como a gente tem hoje, todo mundo que se posicionar e que tem um viés da mídia em cima, essa pessoa vai ser criticada. Até porque, em muitos momentos, o evangelho é uma contracultura. Né? Vai nadar contra a correnteza. E vai ser massacrado mesmo, e que o Senhor a sustente, a dê sabedoria cada vez mais, porque isso também é importante. Né? De repente, uma forma melhor de colocar algumas coisas daria um massacre menor, né? Mas ela, na minha humilde opinião, ela tem que continuar do jeito que ela está, posicionada, firme na palavra. Sim, e esse posicionamento, eu acho que tudo começou, não foi porque ela disse algo, né? Tudo realmente começou quando eles foram na história da goiaba, foram investigar a vida dela, e o fato dela ter se posicionado foi porque cutucaram, né? Foi porque foram contra ela, ela tinha que dar uma resposta. E a resposta dela foi o posicionamento dela com valores cristãos e falando da questão da experiência dela com Jesus. A própria, né, quando a gente vai ver sobre a Constituição de 88, que fala sobre a defesa da crença, do credo, todo ser humano tem que ser respeitado naquilo que ele crê, né? Então, como tudo começou aí, porque foram contra ela, né? E queriam uma resposta. Então, a resposta que ela deu foi naquele posicionamento. Aí depois veio a questão do rosa, do azul. Então, eu concordo com a Renata. Ela tem que continuar se posicionando, sim, tudo aquilo que vem para tentar ferir aquilo que ela crê que é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima da lei humana, né? Claro que a gente obedece, a Bíblia também vai falar de nós sermos submissos às autoridades dos homens, às leis humanas,
Mas quando é algo que vai contra os princípios de Deus, ela tem que se manter uma obediência firme. no Senhor. A É gente uma tem que obediência tomar superior, cuidado, porque né? existe Com uma... sabedoria, claro. Existe uma linha que separa, né? Igual nós falamos no bloco anterior, nem sempre, né, dependendo do lugar que a gente está, a gente precisa falar, paz do Senhor, ler a Bíblia e tal. Então, não quer dizer que a gente está ali escondido maquiando, né? Mas, por outro lado, a gente precisa sim nos posicionar. Vamos ser cristãos escondidos? Não, Né? claro que não. Então, a gente precisa, como você disse, pedir a Deus sabedoria, né? De como, quando, onde, com quem se posicionar. Uma coisa é verdade, nós não podemos nos calar. Porque se fosse uma pessoa de qualquer outro segmento religioso, Seria respeitado. seria respeitada, até como cultura. Se ela levasse a Mas- Ubanda para Brasília, ela ia ganhar até um Globo Repórter, né, inteiro sobre a cultura brasileira. E Então, também a gente não precisa esperar que um dia todos vão nos aceitar. Né? A tendência, eu não sei se vocês vão concordar Cristão. comigo, mas eu não sou pessimista, não. Mas a tendência é até piorar. Não, o próprio Eu Jesus, a costumo Bíblia brincar, fala, né? tem aqueles que querem viver piedosamente, vão sofrer perseguição. Eu costumo até brincar com os Né? meninos lá da igreja, que por enquanto não estão arrancando a nossa cabeça literalmente. Então, estamos no lucro, né? Mas a gente tem que ser como João Batista, aquela voz que clama no Se a deserto. gente concordar, se tiver tudo bem, não tiver nenhum tipo de perseguição de nível, sei lá, de qualquer nível, tem alguma coisa estranha. Significa que nós estamos indo no mesmo caminho que as trevas. É Então, o que sempre aconteceu. vai haver uma Você oposição. que dá aula se de história, levantando. né? Foi o que aconteceu com a igreja lá atrás, né? Quando era perseguida, crescia. Quando Roma adotou ali a igreja como uma religião em oficial, Constantino muda tudo. caiu né? num secularismo, caiu numa acomodação muito grande, né? Até Agora porque é a igual- igreja de Jesus Cristo, ela não é chamada para ser aliada do Estado. A igreja é consciência do Estado. Né? E a nossa obediência também a leis e à autoridade, ela é bíblica, mas tudo que é no Senhor. No Senhor, Né? exato. Porque naquilo que fere os princípios no Senhor, a gente tem que se posicionar assim. E eu vi que eles criaram tanto tumulto com coisas tão desnecessárias. Né? Eles pegaram um vídeo super antigo dela, que ela deve ter falado assim, no mínimo 1 hora, aí pegaram 10 segundos, né, quando ela defende o criacionismo. Poxa. E aí, poxa vida, você pode aceitar o seu filho, hoje eu falo como mãe, né, dentro de uma escola, aguentando goela abaixo tudo que a esquerda quer ensinar. Que são hipóteses, né? Exato. Agora, a gente não pode acreditar na palavra de Deus. Eu lembro do pastor Lucinho, né? Lucinho Barreto. Ele é muito engraçado, né? Ele fala assim, ó, a questão do criacionismo é um problema de família, né? Se você veio do macaco, tudo bem, eu não. Boa. Verdade. Então, né? Quem veio do macaco, tudo bem, sejam felizes. Verdade. Agora, isso que o Leandro também falou é importante, essa coisa de saber se portar como cristão. A gente pode ser humano, né? Seja ser humano cheio do Espírito Santo, mas estar cheio do Espírito Santo não quer dizer que você vai usar uma linguagem evangélica, digamos assim. Você vai agir normal, ser um ser humano, né? Mas que tem uma diferença da vida de Deus e que em momentos que aquilo você atingir a sua fé, é claro que você vai se colocar, né? Então, não adianta eu chegar, vamos supor, eu trabalhei, minha última profissão foi no hospital, chegar lá com a Bíblia, eis que te digo, em vez de fazer meu trabalho e achar que eu estou agradando a Deus, isso é ignorância. Né? Eu vou estar agradando a Deus sendo ser humano ali com todo mundo e vendo Jesus executar a profissão através da minha vida ali, né? Então, eu acho que o que nos falta hoje é sabedoria, prudência e discernimento. Eu acho que o contexto que o apóstolo Paulo vivia, ele se encaixa muito no contexto que a gente vive hoje. E a gente vê que ele, como diz, né, na Bíblia, ele se fazia judeu para com os judeus, grego com os gregos e tal. Isso não quer dizer que ele era um crente chuchu, como a gente brinca hoje, né, que se misturava com as pessoas. Mas isso quer dizer que ele sabia se portar com todo tipo de pessoa. Identificar sem negociar valores. Até porque né? isso isso é uma das chaves da missão, não é? A gente contextualizar. E você me lembrou um evento, uma vez a gente fez um impacto evangelístico no interior de Santa Catarina.
Nós passamos em Xaxim, Chapecó, Xanxerê, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Muito chato. E teve uma vez que a gente foi fazer um evangelístico numa boate. Então, a gente tinha uma dança de rua, né, já ensaiada, e a gente foi todo de preto, maquiado, todo esquisito, que quem olhasse nunca ia falar assim, olha lá, um grupo de crente. Mas também não dava para chegar com roupa de crente e falar, gente, a paz do Senhor, dentro de uma boate, as pessoas se drogando. Nem entender. Né? Mas na hora que explodiu a música, né? E que nós começamos a dançar, né? Com cabelos e maquiagens características, ali nós pudemos alcançar tantas vidas, né? A gente falou a linguagem deles. Sim. E uma música inglesa, a maioria não estava entendendo nada do que estava falando, mas era uma música do Senhor, né? E foi tremendo o impacto. Fiz-me de tudo para com todos, para no fim conquistar algum. E manter a essência. Está ouvindo a musiquinha? Da presença. Estou agora. Essa musiquinha você já sabe o que significa, né? Não é possível. Quer dizer que o programa está chegando ao fim. O programa passa muito rápido, né? Ainda mais trocando uma ideia, batendo um papo, fazer né? Literalmente. Fazer um abaixo-assinado para aumentar o tempo, tô brincando. O Cássio vai... Eu já falei isso com o Cássio quando eu estive aqui como entrevistado. Ele falou assim, não, pelo amor de Deus. Gente, muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. Espero que tudo aquilo que nós conversamos aqui possa ser usado no seu ministério, na sua vida. Gostaria de agradecer aqui imensamente a Ana Kelly, né? Que você possa alcançar muitas vidas agora, mais amplificado ainda através do seu livro, né? Amém. Que as pessoas possam te relatar testemunhos de tudo aquilo que você escreveu ali também. E você como professora, como missionária, como esposa, como mãe, né? Que Deus continue te abençoando, te honrando e te usando também como empreendedora, que você cresça em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.